Bom dia. Estamos aqui em mais um podcast do Fórum Brasil de Gestão Ambiental, acontecendo aqui em Olambra, no Centro de Convenções da cidade de Olambra, e para uma edição muito especial do nosso podcast. Uma edição onde a gente está trazendo pessoas especiais que eu conheço e que terá uma abordagem muito importante quando a gente fala não apenas do aspecto ambiental, mas das consequências que isso traz para a humanidade. E, que é o mais importante, o que nós podemos fazer independente de onde a gente está atuando, como indivíduo e como organização. Meu nome é Luiz Escavarda, eu sou embaixador do FBGA e estarei conduzindo aqui esse podcast. Queria, no primeiro momento, apresentar o Rogério, presidente do Fórum Brasil de Gestão Ambiental, que estará copalestrando aqui junto comigo esse podcast. Rogério, bom dia, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Escavarda. Hoje estamos aqui com dois convidados bastante ilustres aqui, que vão poder esclarecer para a gente aqui alguns temas bastante relevantes e atuais, né? Eu acredito aí que vai ser bem quente esse debate aqui. Ou seja, começamos já. Temos aqui, e é uma honra, um privilégio, de ter o Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA. Eu conheço de outras discussões aqui, uma pessoa técnica, com bastante conhecimento, que vai trazer uma visão bem ampla, profunda da questão ambiental para todos nós. E junto com o Rodrigo Agostinho, nós temos aqui o presidente da ANAMA, o senhor Marçal Cavalcante, que também vai trazer e enriquecer com a experiência dele esse debate, que já começa com notícias recentes muito importantes, como a PL do desmatamento e o licenciamento ambiental para a exploração de petróleo na margem equatorial. Então, eu queria, antes de mais nada, dar boas-vindas. Rodrigo Agostinho, Marcel, bom dia, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Eu quero agradecer o convite, dizer que eu estou super feliz de estar aqui com vocês, Luiz, Rogério, e especialmente aqui ao lado do presidente da ANAMA, Marçal. O IBAMA é o órgão federal, a ANAMA reúne os secretários e gestores municipais de meio ambiente, e essa conexão é mais do que necessária, né? A gente tem que sair lá da onde a gente está em Brasília para entender a realidade dos municípios, é onde as pessoas vivem, é onde as pessoas têm os seus negócios, é onde as coisas acontecem. A gente fica lá numa ficção que foi criada para organizar as coisas. Os estados e a União existem exclusivamente para organizar os serviços, organizar as competências, onde de fato as coisas acontecem é no território. Então a gente fica muito feliz de estar aqui hoje, prestigiando o Fórum, o FBGA, o Fórum Brasileiro de Gestão Ambiental, junto com a ANAMA, que é o órgão que reúne aí os municípios. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Excelente, Rodrigo Agostinho. Luiz, fico muito feliz, bom dia a todos. E para mim é uma satisfação estar hoje aqui, Rogério Andrade, que nos trouxe para esse evento, e estar ao lado do Rodrigo, que eu digo sempre, acabei de dizer, é o presidente do IBAMA mais democrático da história do IBAMA. Os municípios têm, com certeza absoluta, na presidência do IBAMA, portas abertas, discussões às claras, sem intermediário. Essa simplicidade do Rodrigo nos dá um conforto muito grande para que as nossas necessidades municipais possam estar sendo ouvidas, tanto com o Rodrigo, com a ministra Marina, com o Capobianco. O presidente Lula deu uma abertura e reordenou o sistema dentro de uma condição que os municípios, que é o patinho feio, que recebe toda a carga de todas as ações que está afeta ao meio ambiente, e a transversalidade do meio ambiente, ele está na educação, na saúde, na assistência social, onde nós todos vivemos no município. Então, estou à disposição, muito feliz por esse convite e por estar na presença de dois ilustres convidados, como o Rogério e como o Rodrigo. Presidente, 2 pontos que eu tenho que concordar com o senhor. Primeiro é a importância dos municípios, a capilaridade. O Brasil é feito pelos municípios. Então, você, se quiser efetivamente ter uma atuação nacional, isso passa obrigatoriamente pelos municípios.
E o segundo é com relação à posição do Rodrigo Agostinho. Eu concordo também com o presidente de destaque e o mais democrático da história que a gente tem aqui no Brasil. Então é uma honra. Vamos começar aqui o debate já com algumas temáticas quentes, né? Mudanças recentes na legislação em Brasília. Nós temos a PL do desmatamento, nós temos agora aqui o licenciamento ambiental, que foi muito debatido, né? Muito pressionado por diversos setores, né? Econômicos aqui no Brasil, e que está chegando num desfecho. E aí eu queria ouvir um pouco a opinião dos senhores com relação ao progresso, né, que teve com relação a essas decisões recentes e o que pode acontecer daqui para frente. Tá, vamos lá. O licenciamento ambiental é a espinha dorsal do direito ambiental brasileiro, né? Então, você tem os princípios, mas, basicamente, toda atividade, empreendimento, obra, que possa causar poluição, degradação ambiental, é exigível dele que tenha o seu devido licenciamento ambiental. No Brasil, isso acontece depois de uma série de situações que a gente teve no passado recente, né? Então, agora há pouco mesmo, a gente estava participando de um debate com Cubatão. Cubatão chegou a ser a cidade mais poluída do mundo. Era aqui no Brasil, as crianças nascendo sem cérebro, todo mundo contaminado, má formação. Enfim, a água da cidade toda ela contaminada por solventes. E, de repente, o licenciamento ambiental da cidade resolveu esses impactos, resolveu esses problemas. Isso se repetiu ao longo da história com grandes obras, como as hidrelétricas de Balbina, Tucuruí. Isso se repetiu com grandes obras de infraestrutura, né, no passado, que eram feitas sem licenciamento ambiental. É o caso, por exemplo, da Transamazônica, da Transpantaneira, né? Então, grandes interligações nacionais. E o licenciamento ambiental no Brasil foi se modernizando. Existem problemas? Claro que existem, e a gente precisa dizer sobre eles, né? A gente tem uma baixa qualidade em projetos no Brasil e uma baixa qualidade em estudos. Sem bons projetos e sem estudos, não é só o licenciamento ambiental que sofre, é a própria execução de obras. Muitas obras são interrompidas por projetos mal construídos que não dialogam com o seu próprio orçamento. Então, esse é um ponto bastante complicado. O segundo ponto complicado é que a maior parte dos órgãos ambientais não tem a estrutura mínima necessária para poder operar com eficiência. Vou dar um exemplo da instituição que eu presido. O IBAMA chegou a ter 500 pessoas cuidando de 1.000 processos de licenciamento. Hoje eu tenho 4.000 processos de licenciamento do IBAMA para 200 servidores, né? Então, assim, os órgãos foram sendo sucateados, né? Uma boa parte, por exemplo, dos municípios está precisando se organizar por meio de consórcios para poder ter equipe mínima para poder licenciar, né? Muitos órgãos estaduais, 100% da equipe técnica de licenciamento é feita por pessoas terceirizadas. Então, assim, a gente tem outros gargalos que não são gargalos regulatórios, né? E nesse caso específico da lei de licenciamento, eu vejo muitas pessoas dizendo, não, mas o Brasil tem 27 mil normas. Para começar, que eu não sei de onde tirou esses números, né? A gente tem uma lei federal que é a da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a 6938, e a gente tem uma lei complementar, a Lei 140 de 2011, que trata exclusivamente das competências, o que é federal, o que é estadual, o que é municipal. Nós não temos essas 27 mil normas. Agora, se for para incluir o plano diretor de cada cidade, o plano diretor de cada cidade vai continuar existindo. A lei de zoneamento de cada cidade vai continuar existindo. O regulamento da prefeitura, o regulamento do estado vai continuar existindo. Então, essa simplificação que as pessoas estão achando, na prática não vai acontecer, né? Agora, é possível melhorar a eficiência? Sem sombra de dúvida, né? A gente precisa de sistemas mais inteligentes. A inteligência artificial está aí. A gente precisa compartilhar dados secundários de um licenciamento no outro. A gente pode avançar muito, eu não tenho dúvida. Agora, a gente está muito preocupado porque, na busca por uma solução mágica, a gente vê que alguns artigos ali são inconstitucionais. Isso vai parar no Supremo e isso vai dar uma dor de cabeça para todo mundo. Sensacional. E a gente, Luiz, pegando o gancho do Rodrigo, é o seguinte, os municípios, muitos municípios, são muito falhos e dá um cabimento a que isso esteja ocorrendo. Mas não é acabar o licenciamento, era monitorar, investir nos municípios, ao invés de estarem agora tentando fazer esse desmonte geral. Isso é um desmonte.
que é uma forma muito tosca de buscar soluções acabando com o licenciamento. Os deputados estão se vingando e usando o agro como instrumentalização para dizer que demora muito um IARIMA, um licenciamento, mas essas coisas demoram porque dá isso. O IBAMA, 200 técnicos para isso. A Secretaria da Bahia, do INEMA, está demorando 2 anos. E eu ouvi o senador Jacques Wagner dizendo que isso indo para o município é uma temeridade, porque os políticos ficariam com força no município. Isso não existe. São técnicos concursados. O meu município de Pilar, tem 40 mil habitantes. Nós licenciamos, nós temos online o município do Nordeste, lá do Ricão do Nordeste, perto de Maceió, município administrado por mulher, estava mostrando ontem a natureza se vingando. Nós fizemos um plano de contingência no município e tiramos as pessoas da margem da laguna em 12 horas. Não houve um impacto, não houve uma perda. Quando o município é organizado e tem a defesa dessas ações, Luiz, nós podemos dizer, nosso plano de contingência agiu corretamente. E isso é o que nós precisamos para o Brasil. É essa parceria, quando o presidente Lula trouxe a ministra Marina para dar uma nova regulação do desmonte que foi feito na questão ambiental, que passou a boiada, tentaram passar a boiada, mas agora está passando a manada, está passando todas umas ações. Mas podem ficar certo, o povo brasileiro. A ANAMA vai entrar com todas as ações de inconstitucionalidade desses artigos. O artigo 16, tirando o uso de ocupação do solo dos municípios, isso é uma temeridade. Essas coisas não existem mais. Então a gente tem que lutar e vamos buscar um bom combate. Nós somos resilientes, nós sobrevivemos a um governo que desmontou e nós estamos aqui reestruturando. É uma preocupação muito grande. Eu vi a nota do Ministério do Meio Ambiente com o desmonte, com essa questão. Nós vamos a todos os instantes, e onde puder, nas esferas, buscar o diálogo e buscar o que a justiça tem, Luiz. Olha, excelente. E olha que exemplos claros. No Cubatão, o presidente Rodrigo citou há pouco, né? Eu me lembro muito bem, na década de 80, cidade mais poluída do mundo. Crianças nascendo sem cérebro. E algumas medidas críticas que na época não foram feitas, mas que posteriormente fizeram, como o licenciamento ambiental, a obrigação de ter o licenciamento ambiental, mudaram a realidade de Cubatão. E uma série de movimentos imperativos que os senhores, o presidente Marçal também citou, são importantes. Quer dizer, a questão passa por ter bons projetos. Primeiro passo, estudos. Hoje a gente tem um déficit muito grande de estudos. Tem que parar. Existem consequências. Não é fazer por fazer ou fazer a qualquer custo. Tem que parar, avaliar, ter um mapa de riscos e as ações para poder também mitigar os riscos. Outro ponto muito importante, bem colocado, a eficiência. Os processos têm que ser eficientes. As pessoas têm que ter claramente o seu papel. Não adianta aumentar o tamanho da organização se você não tem um processo eficiente, claro. Palavras que eu ouvi aqui que são música, né, para o meu ouvido, que servem para qualquer temática. Integração, organização, parceria e, principalmente, diálogo. Rogério, bastante coisa, começamos bem, correto? Muito bom. Como eu falei, né, são temas aí que a gente precisa realmente debater, precisa colocar na pauta. Eu acho que o sucateamento que a gente experimentou nos últimos anos, né, de todo o sistema aí, público, federal, principalmente, de licenciamento ambiental e tudo mais, realmente é algo que precisa ser revertido. Por mais que a gente, como bem o Agostinho mencionou, soluções aí de inteligência artificial, de tecnologia, para acelerar esses processos, o que eu sempre falo, né, você pode ter, eu vou fazer uma analogia aqui, né, você tem a melhor máquina de fazer linguiça, mas se você pôr carne de cachorro, a linguiça não vai sair boa. Então, a qualidade desses estudos, né, também é fundamental, né? A bola chega quadrada, não vai sair coisa boa ali, o processo vai demorar, ele vai ser moroso. Então, acho que esse entendimento a gente tem que ter também. Então, com redução do número de colaboradores, com o aumento, né, da quantidade de projetos a serem licenciados, realmente é uma questão aí, bastante sensível e que precisa ser melhor trabalhada, né?
Excelente, trazendo também uma tônica colocada aqui, o uso da tecnologia. A gente tem a inteligência artificial, a gente tem um progresso que precisa ser capitalizado, capitaneado dentro dessas iniciativas com uma qualidade, que acaba também sendo uma consequência, mas mais importante, um pré-requisito para a gente poder seguir em frente. O que o pessoal tem falado hoje, né? Na inteligência artificial ela vem com uma solução, mas você tem que saber fazer a pergunta, né? Então acho que esse é o ponto que a gente está. Então a qualidade do estudo que está entrando ali é essa, né? Acho que isso acaba atrasando os processos. E eu acho que no caso específico aí também do licenciamento aí da margem equatorial, eu acho que até a gente, numa conversa que a gente teve lá em Brasília, Agostinho, né? A última vez que nós estivemos juntos lá, você comentando sobre, né? Também fez um paralelo, né? Imagina a gente está aqui no meu escritório aqui no IBAMA em Brasília e o extintor de incêndio mais próximo está em São Paulo. Como é que eu licencio esse negócio, né? Eu acho que o Agostinho pode, né, discorrer um pouquinho melhor sobre isso, né, Agostinho? Nesse caso específico, a gente tem, primeiro, um cenário que é global. O mundo inteiro precisa fazer a transição energética. A transição é inevitável. O futuro não será bonito se a gente não antecipar essa transição. Nós teremos fome provocada por mudanças climáticas, falta de água, seca, enchentes, inundações, extinções de espécies. Então, a necessidade de uma transição energética é urgente, é urgente. E por maior contrassenso que seja, a gente vê a contínua ampliação, né, dos projetos de exploração, de produção de petróleo. A hora que você olha para as ruas, as pessoas ainda estão usando o carro movido a gasolina, né? Então, a gente tem essa dificuldade. Eu, por exemplo, eu vim aqui do interior de São Paulo, hoje eu moro em Brasília, eu abasteço o meu carro com álcool, né, que é um combustível, enfim. Mas eu sei que, lá, do ponto de vista financeiro, o álcool em Brasília não é o combustível mais vantajoso. E as pessoas acabam fazendo a opção por aquele que é o mais vantajoso do ponto de vista financeiro. O segundo ponto é que os órgãos ambientais não são eles que decidem os investimentos. O IBAMA não faz a política energética do país. Não é alguém chega para licenciar algo num município, não é o município que decide se quer ou não quer aquilo. Não é essa a decisão. O licenciamento, mais do que emitir a licença, ele é uma avaliação de impacto ambiental. É um processo de avaliação de impacto que pode resultar finalmente numa licença. E nesse caso específico, por que é um licenciamento com dificuldade? Porque é uma região que a ciência não conhece, é uma região que reúne 70 mil hectares de manguezais, é uma região que tem correntes marinhas fortes, né? E é uma região desprovida de infraestrutura. Então, a primeira proposta da Petrobras previa a utilização de uma base de emergências em Belém, que está a 870 quilômetros do ponto de perfuração. Os técnicos apontaram essa insuficiência. A Petrobras agora construiu uma base em Oiapoque, uma base de atendimento a emergências, atendimento à fauna, lá em Oiapoque. E o debate continua seguindo, né? Nós tivemos agora a aprovação especificamente do conceito do plano de fauna que foi apresentado, e esse plano agora vai ser testado em simulados. Mas, de fato, nem sempre o órgão licenciador também tem as respostas que a sociedade quer naquele momento. E o Brasil é de grande complexidade. Nós estamos falando do país que tem a maior floresta tropical do mundo. São 6 grandes biomas terrestres, 8 mil quilômetros de costa. Nós temos 17% da água doce do planeta. Então, não é fácil também fazer as coisas aqui, né? Nós temos muitos ambientes sensíveis e essa sensibilidade precisa estar refletida nos processos de licenciamento. E completando, para você ter ideia, a desertificação na Caatinga e no país está perene, está mostrando todas essas ações. Estamos com fontes de energia solar, energia eólica, e agora vem de novo. Vai o estudo, o município não trabalhou e está havendo dificuldade com a energia eólica. Mas nós sabemos que é uma energia de transição. Nós precisamos achar uma solução técnica, de biologia, de tudo, para que aqueles biomas consigam conviver com a eólica. Não é agora vamos desmontar as eólicas. Não, é a transição energética que nós estamos precisando. Então, essa parceria, Luiz, a gente tem buscado no município,
E assim, é muito fácil o político estar em Brasília e dizer: olha, esse bolo está pronto, recebe aí, Ibama. E querer solução de fácil a solução. E não tem. Nós estamos vivenciando uma balbúrdia nessa ação. Obras que precisam ser tidas como obras de grande vulto, obras de entrega, não pode ser o debate político desse país. Os municípios ficam estarrecidos. Como é que uma licença ambiental consegue... Eu não entendo como é que uma licença ambiental consegue ser um problema como uma entrega de um país, mobilizando o Senado, mobilizando a Câmara para destruir as questões ambientais, como uma raivinha de algum político, de algum Estado por isso. Não pode. O país tem que ter entregas de grandes obras. Não é possível que um licenciamento ambiental consiga causar todo esse problema. Isso é uma opinião minha, pessoal, de Marçal. Eu acredito que tem que mudar essa retórica. Nós temos obras de hidrovias muito mais importantes com o licenciamento saindo. Nós temos obras de entrega de tantas e tantas ações na área ambiental que está sendo pouco divulgada. Então, essa é uma ação que a gente precisa meditar, precisa que os políticos tenham condição de olhar com olhar clínico do que realmente está por trás dessas falácias. Perfeita abordagem, né? E ter efetivamente essa visão mais sistêmica, né? Quando a gente fala de meio ambiente, isso está acima de qualquer tipo de conflito ou interesse pessoal ou mais específico. A gente está falando do planeta, a gente está falando de 8 bilhões de pessoas. E o senhor trouxe um ponto muito interessante, que é uma jornada. Não adianta a gente avançar, dar 2 passos para frente, para depois, numa mudança, ter que voltar a estaca zero. A gente tem que ter uma visão do longo prazo e trabalhar para esse longo prazo. Ontem a gente teve aqui o privilégio de contar com a presença do professor Carlos Nobre, que é uma das personalidades na temática de mudanças climáticas, e ele trouxe uma fotografia de preocupação, um alerta de risco que é real. Em 2100, com o aumento da temperatura do planeta, a gente vai ter uma situação de difícil convivência no mundo, principalmente nas regiões marinhas, né? Próximas do litoral. É algo que, se a gente parar para pensar no nosso impacto, os nossos filhos e netos não terão planeta. Isso é fato. É imperativo uma mudança. E aí eu vou repassar para os senhores a pergunta que eu fiz para o professor Carlos Nobre. Estamos num momento de muita transição, num momento onde precisa de muito diálogo. Existe esperança? A gente está caminhando num sentido correto? Ou ainda estamos numa velocidade ou num caminhar muito lento e que vai trazer um problema sem volta? Ô, Luiz, eu só trabalho com o meio ambiente porque eu tenho esperança, eu tenho expectativa. Eu não tenho dúvida que a gente deveria estar fazendo um movimento mais rápido. O mundo está entretido com aquilo que a gente imaginava que não veria novamente, que são as guerras. A gente está vendo 2 guerras muito intensas acontecendo no mundo, com dispêndio de dinheiro, de energia muito grande, e dinheiro que deveria estar sendo canalizado para essa transição. Tem setores que estão andando mais rápido, como a mobilidade, né, a eletromobilidade. A gente está vendo aí os carros elétricos já chegando no mercado, a gente está vendo algumas fontes de energia limpa já se popularizando, como o caso da energia solar, da energia eólica. Mas, de maneira geral, a gente tem setores ainda que estão engatinhando. O setor de construção civil, até agora, não conseguiu trocar o concreto por uma outra coisa, trocar o aço por uma outra coisa. Então, tem setores que ainda estão num ritmo lento. A gente está aí no ano de 2025 e continua destruindo florestas tropicais. A floresta sozinha não vai resolver o problema da mudança climática, mas sem elas é impossível. São as florestas que injetam vapor de água na atmosfera, são elas que fazem chover, são elas que de fato, refrigeram esse planeta. Né? As nuvens, o vapor de água absorve calor, mas a nuvem ela reflete a luz do sol. E sem elas, o mundo aquece de maneira muito mais rápida e intensa. Então, a gente tem um desafio enorme na mão. Eu admiro muito o professor Carlos Nobre. Tive a oportunidade de fazer uma especialização em climatologia. E a hora que a gente vê as modelagens, vê os cenários, realmente é de tirar o fôlego da gente. Né? O Marçal disse agora há pouco sobre o caso da desertificação.
A gente tem quase que 1 milhão de hectares hoje no meio do coração da Caatinga. A Caatinga é o bioma, como Caatinga, é um bioma exclusivamente brasileiro, 11% do nosso território. Mas imaginar que ali no coração da Caatinga a gente tem hoje uma região que era semiárido até 5 anos atrás e agora já é semideserto, que a temperatura no coração da Caatinga subiu já 6 graus em alguns municípios. Não estamos falando mais de 1 grau e meio, estamos falando de 6 graus. E que a umidade caiu mais de 25%, a gente tem hoje um processo de desertificação instalado, né? Aí junta a questão climática com o mau uso do solo, né? Então as pessoas, por exemplo, insistiram na caprinocultura excessiva em alguns lugares, não sobra nada, né? E aí a desertificação hoje atingindo quase 1 milhão de hectares no coração da Caatinga. Isso é desafiador, porque a população que está ali não vai ter outra alternativa. E o custo para recuperar essas áreas é um custo que não cabe no orçamento hoje do Brasil. Então a gente tem um grande desafio pela frente, mas eu tenho esperança sim. Essa é uma coisa que a gente vive e vivencia. Por isso que nós estamos aqui e ainda resistimos e lutamos. Nós acreditamos. A nossa responsabilidade quanto gestores ela é imensa, porque nós somos a ponta de lança, nós estamos ali. Esse dinheiro de guerra, a fome campeando nesse país e a gente discutindo problemas de uma licença ambiental da margem equatorial. Eu fico sem entender. O plástico no mar. Nós estamos com um problema imenso nesse país. Todos os pescados, está com todos os estudos mostrando. Então, os pescadores, hoje eu vi a palestra da Marli, como o mangue de Cubatão conseguiu regenerar, e aquela luta dessa senhora que palestrou conosco, de uma comunidade de 15 mil pessoas. Esse é o Brasil que a gente acredita. Nós acreditamos nisso. Nós precisamos buscar e engajar a população brasileira para que ela possa, ela mesma, dar as soluções baseadas na natureza. Está aí, é fácil, é barata. E a população está preocupada com a condução política, preocupada com outras ações. Então, eu fico muito feliz de ter já várias conversas com o professor Carlos Nobre. O alerta dele é muito real e aflige e atinge no coração dos municípios brasileiros. Quem é que pensava que o Rio Grande do Sul ia ter cheia, a Amazônia seca? Eu estou há 3 dias e o meu município enfrentou uma questão climática de enchente do rio Paraíba. Nós estamos com um plano de contingência no município pequeno e conseguimos provar que a eficiência da gestão ela vai buscar e traz. O meu município licencia online, no município lá do Nordeste. Fantástico. Então, assim, é quando tem gestores maiores que querem efetivamente buscar as soluções dentro dos municípios, nesse país imenso, nesse país transcontinental de problemas mil. É verdade, e o senhor traz aqui uma coisa muito importante, que é o engajamento da população, o engajamento da sociedade. Essa é uma temática, novamente, de 8 bilhões de pessoas, né? E eu estou entendendo aqui que sim, temos esperança, mas ao mesmo tempo, muito trabalho. Temos que fazer acontecer, temos que trabalhar em pró das futuras gerações. E um ponto também interessante que o presidente Rodrigo trouxe, que é com relação à utilização consciente dos recursos. Existem recursos, mas onde eles estão sendo alocados? As guerras é um belo exemplo. Estamos em 2 guerras oficiais, na prática muito mais, mas 2 oficiais. A fortuna que está sendo gasto para destruição. Rogério, concorda? Como é que a gente está evoluindo? Eu acho que ontem foi mencionado pelo professor Carlos Nobre e hoje foi ratificado pelo Agostinho, né? A gente não pode perder a esperança.